Deus abençoe você de forma toda especial. Graças ao nosso bom Deus, nós estamos buscando nele a condução maravilhosa do Espírito Santo. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Quando a palavra de Deus, ela fala realmente ao nosso coração e nós temos o discernimento do quanto que Deus, ele é importante para nossas vidas. E quando nós temos o entendimento da palavra de Deus e a mensagem que nós estamos anunciando um evangelho que transforma, anunciando um evangelho que pode mudar a vida das pessoas. Então nós temos a melhor mensagem, nós temos a maior mensagem, nós temos uma mensagem que pode mudar a vida de uma pessoa. Uma mensagem que pode revolucionar uma nação, que pode trazer mudanças extraordinárias para a vida daqueles que a credibilizam. O importante é que quando nós paramos para refletir sobre a palavra de Deus e dando a ela o valor devido, essa palavra ela pode moldar a nossa vida, como também ela pode mudar a nossa vida por completo. Isso é grandioso. Paulo ele tinha essa consciência e quando ele escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo 2, do verso 2 ao 5, vamos observar claramente o que Paulo está falando de um evangelho que transforma. Paulo fala de um evangelho que tem poder para mudar a vida de uma pessoa, transformar realmente a vida de uma pessoa. Aqueles que poderiam observar alguém com a vida toda torta, errada, e agora essa pessoa ela tem o privilégio de contar uma nova história. E o que é que pode causar essa mudança radical na vida de uma pessoa? É o Evangelho. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, Paulo deixa isso bem claro. Ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo é que a mensagem que ele está pregando é uma mensagem que tem poder para salvar. E o ápice do Evangelho é salvação. Se a nossa pregação ela não consistir, não resultar em salvação de almas, nós precisamos mudar a mensagem. Porque a mensagem do Evangelho ela precisa redundar-se em vidas para o Senhor. Em pessoas que verdadeiramente reconhecem a sua insuficiência e uma dependência que ela tem de Deus. Observe que Paulo, ele falando algo interessante, ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo este crucificado. O que Paulo está dizendo é que nada ele fez saber entre os gentios, a não ser a Jesus Cristo, este crucificado. O que Paulo está dizendo é que a pregação dele, a sua mensagem, o propósito, o foco, o cerne da sua mensagem é Jesus Cristo. Ele não trouxe falácias, ele não trouxe filosofias vãs, ele não trouxe para aquelas pessoas nenhuma mensagem que levaria eles ao delírio, que levaria eles a chorar, mas que não provocasse neles uma mudança. É por isso que Paulo está dizendo que o cerne da pregação dele era Jesus Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo ele está pregando para um povo e também dentro de uma cultura que naqueles dias havia as escolas filosóficas. Havia as escolas de Platão, as escolas de Aristóteles. Nós vamos ver muitas outras escolas e cada um tinha as suas preferências. Pessoas naqueles dias, principalmente pregadores, eles eram altamente conhecedor, eles tinham um poder de uma retórica muito grande. Aquelas pessoas, os ensinadores, os pregadores, os animadores de púlpitos, de palcos, de palanques, levavam as pessoas ao delírio, levavam as pessoas a chorarem com as suas retóricas. Eles eram bons de retóricas.
pessoa que tinha uma oratória, um bom orador. Então, o cerne da pregação de muitos deles era levar as pessoas ao delírio com suas palavras bonitas, palavras bem polidas, filosoficamente falando. Eram pessoas que tinham um alto nível de conhecimento histórico e filosófico. Mas o que Paulo está trazendo para os irmãos de Corinto, que é que eu não vou levar vocês ao delírio com fábulas, mas o cerne da minha pregação é Jesus Cristo. Nada fiz saber entre vós, senão é Jesus Cristo. Porque que Paulo está dizendo? Eu não vim falar de escolas, eu não vim falar de filosofia humana. Eu não vim falar de conhecimento humano, mas o cerne da minha questão é Jesus. O cerne da minha pregação é Jesus Cristo, este crucificado. Porque o Paulo entende que ele deveria introduzir nas pessoas uma mensagem que realmente viesse transformar a vida das pessoas. O que nós temos visto nos dias de hoje são mensagens bonitas, bem polidas. São mensagens que traz um grande conteúdo, até mesmo histórico. Mas, na verdade, a centralidade da pregação tem que ser a cruz de Cristo. Não adianta trazer uma mensagem bem temperada, bem elaborada, se essa mensagem, o cerne dela, não for a Bíblia. Não for falando a respeito de Cristo. Porque o cerne da nossa pregação tem que ser Cristo. Tem que ser a cruz de Cristo. E é por isso que Paulo, ele diz assim, no verso 3, ele diz: e fui em fraqueza, termos temor e grande tremor, que eu estive entre vós. Três coisas que Paulo fala aqui. Primeiro, eu estive entre vocês em pessoa. Eu estive em pessoa. E segundo, com tremor, com temor. Temor de quê? Temor de não poder pregar o Evangelho. E segundo, terceiro, ele fala em tremor. Por quê? Porque Paulo, ele reconhecia o valor desta mensagem e a sua insuficiência. Ele entendia que essa mensagem está muito além da sua capacidade, do seu intelecto, com tremor. E é tão importante, queridos, que Paulo, ele traz a esse entendimento que, por mais valiosa que seja a mensagem do Evangelho, ele poderia ser impedido de pregar esta palavra. Mas ao mesmo tempo que ele pode pregar esta palavra com tremor, conhecendo a sua pequenez. Paulo era um homem que tinha um alto nível de conhecimento filosófico, histórico, bíblico, conhecia do farisaísmo. Então ele tinha um alto nível de conhecimento, mas quando se fala de evangelho, ele diz: eu prego isso com tremor, com muita responsabilidade, porque conheço as minhas limitações, conheço a minha pequenez, conheço a minha insuficiência. Ele nunca se colocava acima da mensagem, mas a mensagem em primeiro lugar, Cristo em primeiro lugar. Porque eu estou pregando a respeito de um Deus que antes mesmo que eu possa abrir a minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. É assim que o salmista declara. Ele declara que mesmo antes que ele pudesse abrir a sua boca, o Senhor já sabe o que ele vai falar, porque o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece todas as coisas. E isso é importante. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração. Paulo diz assim: eu não vim persuadir ninguém com palavras bonitas. Eu não vim aqui persuadir ninguém com vãs filosofias, com palavras bem elaboradas, mas que não surte efeito nenhum para uma mudança. E outra coisa que Paulo fala aqui claramente no versículo de número 4, que ele diz aqui que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. A minha palavra, a minha pregação,
Ela não é uma pregação persuasiva. Eu não vim persuadir vocês com filosofias humanas. Mas ele faz uma declaração que é muito importante a gente observar para a profundidade deste versículo, porque isso às vezes nos constrange. Porque Paulo, além dele não engodar as pessoas com vãs filosofias, mas ele prega um evangelho de demonstração. O que é pregar um evangelho de demonstração? O que eu prego, eu provo. Se eu falo de milagres, vai acontecer milagre. Se eu falo de transformação, vidas serão transformadas. Se eu falo de salvação, pessoas precisam ser salvas. Porque o evangelho que eu prego é um evangelho de demonstração. Eu prego e coloco em prática. Acontece o que eu estou pregando. Porque se eu falar de cura, pessoas vão ser curadas. É por isso que Paulo está dizendo assim, que de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu prego e o Espírito Santo ele age. O Espírito Santo intervém. O Espírito Santo opera. Mudança, milagres, cura, renovo, batismo. Traz para as pessoas uma visão completamente diferente da sua realidade. Eu prego e o Espírito Santo vai cooperando. É um evangelho de demonstração no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque vidas são salvas, vidas são transformadas, pessoas são curadas, pessoas são ressuscitadas. Pessoas provam de uma nova oportunidade de vida, as pessoas mudam de vida, elas têm um novo estilo de vida, porque o evangelho muda a vida das pessoas. Queridos, é impossível alguém ter contato com esta palavra e não mudar de vida. Se a pessoa teve contato com a palavra de Deus e sentiu Deus tocar no seu coração e ela fez uma decisão, essa pessoa, ela é transformada por esta palavra. Porque o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence. É por isso que Paulo pregava e demonstrava no poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O Espírito Santo cooperava com Paulo para que a fé das pessoas não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que a minha fé, ela não seja uma fé evasiva, ela não seja uma fé superficial, ela não seja uma fé passageira, movida pelas emoções. Não é uma fé emotiva, mas é uma fé em Cristo Jesus, que pode vir tempestade, pode vir lutas, pode vir dificuldades, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. E eu sei na mão de quem eu me entreguei a minha vida. Quem tem fé em Cristo Jesus, segundo esta palavra, essa pessoa não vai se tornar pessoa oscilante. Vai ser uma pessoa que presencia milagres, que contempla milagres, que vê a mão de Deus operando na sua vida, na vida dos seus amigos, na vida dos seus parentes, na vida de pessoas mais próximas. Pessoas contemplarão as maravilhas que Deus pode fazer. Isso são vidas de pessoas que acreditam nesta palavra. É por isso que Paulo diz no verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse
em sabedoria humana, para que você hoje não seja levado ao delírio, se emotivar, ser uma pessoa tão emotiva e sai da igreja às vezes fazendo planos, mas ouviu uma palavra simplesmente que aguçou o seu emocional e amanhã essa pessoa está duvidando do que ouviu. A fé que Cristo produz em nós, ela não se abala na primeira luta, na primeira batalha que você enfrenta. Pelo contrário, a batalha, ela torna você uma pessoa mais forte, porque você aprende a esperar, você aprende a confiar, você aprende o que é senhorio, o que é dependência de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 40, ele diz assim: esperei, clamei pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Tirou-me de um charco horrível de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Isso é a quem espera no Senhor com paciência. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Então, esperar no Senhor é ter a confiança que no devido tempo o Senhor, ele vai agir, ele vai intervir. É uma fé que não se abala com a demora. É uma fé que não se abala na turbulência. É uma fé que te leva a descansar em Cristo. Descansar sabendo que em Cristo você está seguro. Você não vai se abater, mas você vai esperar o tempo certo da provisão de Deus, da manifestação, da intervenção de Deus. Você que está me ouvindo agora, talvez você tenha orado ao Senhor e as coisas não tenham acontecido, mas faça como o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Não é que Deus está tardando, mas você também está sendo colocado à prova, porque o tempo da espera não é cansativo, produz em você confiança, certeza e segurança, porque quando você se apropriar do milagre de Deus, você vai dizer: valeu a pena ter esperado, porque se o Senhor tivesse agido antes, talvez eu não teria a experiência que tenho, não estaria preparado para receber tamanha bênção que o Senhor tem para mim. Então, o tempo da espera não é para uma reprovação e não é para que você seja abatido pelo desânimo, pelo contrário, para que você continue confiante, porque o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe, que esta palavra ela seja bênção para a tua vida. Continue orando por nós e nós estaremos orando por você, pela sua família, para que Deus possa continuar enriquecendo você com as suas copiosas bênçãos. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome